Pode falar, JR. Nós vamos ouvir. Pode falar. E hoje aqui uma convidada muito especial, especialíssima, né? Faz tempo que eu chamei ela lá, eu não consigo falar e agora eu consegui falar. Sabine Giesen. Tá certo o nome todo? Tá Mas tem um, certo. tem um Mas negócio você no meio, fala tem? alemão, Zé? Eu falo, mas Sabine, é só Sabine Tem Giesen? o Denise no Aí, eu meio. sabia que tinha um nome no meio. Eu lembro de ter escrito já Aham, Sabine alguma coisa aham, Giesen. Sabine Denise Giesen. uhum. Sabine, a gente sempre. Bem-vinda, primeiramente, né? Obrigado por nos aceitar e vir falar com a gente. E bem-vindo aqui ao Pode Falar JR. Não sei se você já assistiu algum, você teve a oportunidade de assistir já. Eu vi sim, Zé. Então você sabe que nossa primeira pergunta, a primeira parte aqui é você falar um pouquinho de você, da sua família, das origens. E Uhum, aí você pode ir onde você quiser. Pode ir lá, bisavô, pode ir para uhum. avô, para pais, fica à Daí já vontade. acabou nosso tempo. Não, mas então maneira aí. Faz um Hum, Wikipedia da Sabine tá. Giesen. Se for lá no Uhum, computador procurando na internet, Sabine Giesen, qual que seria o Wikipedia dela? Conta pra tá gente. bom. Bom, a Sabine Gizen tá com 50 anos, que eu fiz esse mês passado, de É, junho. Meio século, né? E sou de Rolândia, nascida aqui, então faz 50 holandês. anos, né? Filha de Arno e Jerusa, minha mãe nordestina, meu pai daqui, nasceu em Londrina, mas morava aqui, e com descendência alemã e nordestina. Então eu sou esse Que meio legal, termo, que né? legal. É uma combinação muito legal, a combinação dessa, Sim, alemão e aham, nordestino. sim. E eu sempre estudei em Rolândia, me formei, estudei no Santo Antônio, antigo, né, Santo Antônio, me formei, fui estudar em Londrina, na UEL, me formei em Direito, tive uma infância maravilhosa nas ruas, aqui na Vila Operária, Ah, você morava no Operário? sim, na Rua do Cemitério ali, Hum. adorava brincar na rua, então tive uma infância muito feliz. E depois fui estudar, como eu te falei, mas também antes de eu estudar, eu tive muitos anos no voleibol, que também me Ah, você, ajudou muito você é na minha atleta. Você é formação. atleta. Adoro Deixa eu dar um pause, esportes. deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ah, você falou que o teu pai, o Arno, e a tua mãe, Jerusa, de onde eles vieram exatamente? sim. Você sabe da região do Nordeste qual é? E teu Sim, pai a e a minha mãe é do Jerusa? Piauí, da Ponta da Serra. Piauí. É, bem no sertão do Piauí, Você conhece né? lá ou não? Você teve curiosidade? Não, Zé, mas eu já, sim, já sei muitas histórias da minha mãe e fiquei de ir com ela lá, ainda vou, né? Ponta Tá no Ponta da Serra. no, É o no sertão do Agreste. Piauí, sim. Legal. Ela teve uma vida muito difícil ali, ela já contou pra gente várias E vezes ela como é veio que pra foi. cá que Ela jeito? veio para estudar, né? Porque na época, sabe, o irmão mais velho Sei. trazia sempre o outro, e um ia trazendo o Isso outro. Eles aconteceu com a minha eram em família também. 13 irmãos, verdade? É. Eram em 13 e um foi trazendo o outro. Ela era a mais nova, então ela foi a última a ser trazida. Veio para Londrina para estudar. E Pra conheceu meu Londrina. pai na escola, no Marista, na época, eles se conheceram lá. E o teu Né? pai é da onde? Meu pai é daqui de Rolândia, família tradicional pioneira alemã, né? Minha avó veio da Alemanha para cá A, em, com a tua 15 avó já é anos. alemã mesmo, a Gema. Sim, uhum. É E Giesen mesmo, ou tem algum nome era diferente? Kempf. Minha avó Ah, é nascida na Alemanha, numa cidadezinha lá no sul, que chamava Sankt Ingbert, que eu já conheço também. hum. E ela veio para cá um pouco antes da guerra, né? Ela veio em 1930, com 15 anos de idade. Ela Assim, vai pra já. onde primeiro? Ela veio direto aqui para Mas Rolândia. já tinha alguma coisa Já enrolando em tinha, 30? sabe assim, fazendas, Não, né? imagino, né? Aí eles tinham aquela antiga madeireira aqui em Rolândia, e ela veio com a família dela, com os pais dela, que a minha bisavó chamava Sabine e meu bisavô Nicolau. Sabine? É, Ah, foi daí que veio o meu o teu nome. pai colocou em homenagem à mãe dele. Sim, Legal, sim. A legal. avó dele, que Ah, era a minha verdade, verdade. bisavó. Bisavó sua e É, avó dele, isso. certo. Ah. E aí que surgiu E né? aí eles Então, se encontraram, acabaram se encontrando na escola, no isso, no Marista. Marista. E minha avó, então, nunca mais voltou para a Alemanha quando veio para cá, né? Eles já sabiam que ia estourar uma guerra. Veio ela com os irmãos e minha avó ficou por aqui. Minha avó era uma pessoa muito. Você chegou a conhecê-la? Sim, ela foi uma referência na minha vida. Eu Ah, convivi muito com ela, tive essa felicidade de poder conviver com a minha avó. Ela me ensinou um pouco de alemão, ah. ela me ensinou muitos princípios da minha vida.
E ela era uma pessoa muito inteligente, ela era tradutora de alemão, ela falava 5 idiomas, ela trabalhou no consulado alemão aqui, Nossa, ela era uma legal. pessoa muito respeitada, E era da ativa, né? E igreja, tô vendo aham. ativa, né? Sim, muito. Também na questão do pessoal luterano, ela também era, Ela era da igreja da católica, né, era mas católica, convivia católica, sim, né? catholisch, Ah, natürlich. natürlich. Mas ela era muito bem relacionada Que com as legal, pessoas de todas as outras. que legal. Então é isso, E Zé, aí se conheceram, e minha aí, bom, origem. aí teu Uhum, Arno e a tua mãe se conhecem e daí uhum. mudam pra cá. Sim, moram em Rolândia. Eu descobri, né, que eu vim antes do casamento deles, Você veio né, antes? vim, Apressada, sim. apressadinha. Eles casaram e eu nasci. A gente faz as contas, depois de um tempo a gente aprende a fazer essas Ah, você contas, fez seus né? contos, Quando eu era certo. criança ainda. Mas isso foi muito legal também de eu saber, né? Você é a mais velha, Eu sou a né? mais velha. Nós Uhum. temos mais quem? Tem a Thelma, minha irmã, né? Thelma. E depois eu tenho os irmãos por parte de pai, que meus pais depois se separaram e meu pai teve 3 meninos e mais uma menina, né? Certo, entendi. E é isso, Zé, minha família. Esse é a tua origem, né? Isso. Certo. Uhum. E o teu núcleo familiar atual, o teu núcleo? Atual, eu sou casada com o Euler Martins Uhum. e tenho 2 filhos. Tenho a Melina Martins com ele e o Arthur Roveri do meu primeiro casamento. Quem que é a tenista? A tenista é a Melina, a Como que de ela tá, 11 aliás? Como é que anos. ela tá? Fala pra gente. Zé, ela tá, assim, infelizmente ela teve um probleminha esses dias aí num treino e ela tá machucada. Lesão? É, Ai, meu Deus. mas assim, é coisa simples, tá fazendo fisioterapia, logo que ela volta para as quadras. Legal. Bom, Sabine, Hum, você já fez o teu Wikipedia. Foi curto, rápido, uhum, mas a gente está tranquilo, porque a gente já sabe, muita gente sabe uhum, muito você já. Porque uhum. você é uma figura pública. Foi, não, agora não tanto quanto era, mas todo mundo já conhece. Eu até fiz uma matéria já uma vez sobre, eu acho que mulheres que sentaram na cadeira do prefeito, que foram prefeitas por um, eu acho que foi você só, né? Teve mais Zé, alguém? acredito que sim. Você foi a Uhum. única mulher que Foi. esteve à frente do executivo, mesmo que É, estando no legislativo, esteve, sim, né? acho que nunca teve nenhuma vice, né? Não, Uhum, nunca teve nenhuma vice. Exatamente, uhum. você foi a primeira mulher a sentar na cadeira do executivo. E continuamos sem, né? E continuamos sem, É. né? Isso vai mudar, né? Tem que mudar, uma hora vai mudar, Ah, né? As mulheres têm que, né? mas acho que tá mudando, Tá né? mudando. Eu Uhum, também acho que tá mudando. As mulheres estão mais uhum, pegando o lugar que pertence, que é qualquer lugar, né? Qualquer uhum. lugar. Qualquer lugar é o lugar das Com mulheres. certeza. E como é que você entrou na tua vida? Como é que bom, você estudou, você estava falando do teu, Uhum. você se formou em quê? Como é que Me formei em direito Hum, mas meu sonho político, né? A hum, minha vontade política, além de vir da base do meu pai, que meu pai também foi vereador, sim. vem assim da vontade que eu tenho de fazer, de realizar, né? Eu sempre tive vontade de conquistar, de fazer coisas. Então acho que vem disso, vem dessa mistura, né? Da minha casa e da minha vontade de ser útil. Eu me lembro bem, eu lembro assim Uhum, bastante no começo de você do escritório de advocacia de vocês, uhum. né? Sim, nós começamos lá na Vila Lá na Vila Oliveira. Oliveira, ali do lado Uhum, do parquinho, né? Do uhum, parquinho, isso me lembro bem. E aí, como que entra a política na tua vida? Como é que, uhum, da onde veio? Claro que teu pai, eu uhum, veio teu pai, mas aí para primeiro convite, uhum. para tentar, como foi o primeiro convite nessa vida política para O você? primeiro convite, Zé, foi para eu ser candidata a deputada federal, porque eu Que estava no ano isso? partido dois, 2000, 98, Não sei. 98. Zé, eu 98. já tô me perdendo nas contas. Fica tranquilo. Ah, Mas assim, eu tenho anotadinho e faço as contas, geralmente faço de trás para frente, né? Mas hum. foi em 98, foi para deputada federal, foi a primeira campanha que eu fiz. E assim, Experiência legal? foi uma experiência muito interessante. É claro que era uma chance difícil, né? Logo para Você federal, tinha né? noção onde Sim, estava entrando e falar, como possibilidades. assim? Era um sonho tão longe, né? Mas era uma oportunidade que tinha surgido, que o partido fez esse convite, Hum, e eu falei, bom, se o partido está convidando, está precisando de mulheres, eu acho que a gente, como um bom soldado, a gente atende, né, ao chamado. sim. Então, vamos tentar. E 2000, foi 98. 98. É, E esse foi ano, a 98, 2000. é, e foi a primeira campanha minha. Foi extraordinário, fiquei muito E aí, feliz. como que era? Andando na rua, Era né? andando e não tinha Ah, muitas redes sociais, né? não tinha nada, É, pouca coisa, era né? pedir, era propaganda política na televisão
E assim, eu tive voto em cidades que eu, né, não sabia nem que existia no Paraná, né? Então foi muito legal. Sinal de que queriam mulheres, queriam pessoas novas na política. E aí eu percebi realmente que, né, Isso que no existia um nível, chamado nesse sentido. nível estadual. Aí Isso. você Hum, volta os uhum, olhos para Rolândia, para o isso. município. Como é que foi isso Aí eu daí? fui vice. PMDB ainda? Tô falando Não, de PMDB? eu continuei no PSC. PSC. Aí fui vice do Gibim na época. O Gibim era candidato a prefeito 2003. 2002. 2000, não, não. 2003, né? Porque a gente funda o jornal em 2003, o JR. A gente funda em 2003. A Certo. campanha, né? Daí Uhum. começa a campanha, eu acho que em 2004 se faz a. E aí Verdade. para 2000, eu acredito que seja isso. Tá certo, Zé. Eu As contas acredito não que. saem. A eleição de 2004, né? Exatamente. Você Uhum. foi. Conta. E aí eu fui vice do Gibim, a gente não se elegeu, mas foi uma campanha muito bonita também. Eu fiquei muito feliz de ter estado ao lado dele, de ter feito aquela campanha. Foi uma campanha muito alegre, muito assim, sola de sapato, andamos Entendi. muito, 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 muito. Eu vou dar um pause aqui. Né? Pause. Valdecir Gibim, ele foi um empresário de Rolândia, muito conhecido aqui em Rolândia, já falecido infelizmente, foi candidato a prefeito, foi a presidente da CIR e foi um dos fundadores do JR no início, no ano de fundação 2003, ele estava com a gente. Depois eu coloco uma foto aí para vocês verem aí, para vocês verem que o Thiago vai colocar a foto aí. Depois eu coloco. E aí você não foi eleito, é É, claro, né? Foi a uhum. época do seu Eurides, né? Isso, perdemos para ele. Hum, Ele se reelegeu, né? certo. E foi até 2008. Isso, Estamos certos nas datas. Estamos certos nas então eu datas. errei na conta lá de deputado, mas Mas não tá tem bom, problema. depois a gente Essa corrige. não, né, a gente corrige, mas é tranquilo. Não É. conta mais ou menos. E aí você, Aí nesse inteirinho, Zé, eu fui hum, para Londres, fiquei morando quase um ano lá, né? para aprender a língua Para ou para aprender a quê? língua. Eu lembro que meu pai ainda ficou bravo, ele falou: você vai lá, deixar aqui. Eu falei: pai, eu preciso melhorar meu inglês. Ele falou: mas você vai trabalhar lá do quê? Eu falei: de qualquer coisa, né? Claro, Do que tiver. do que tiver. Aí eu vendi frango lá, Zé. Foi muito legal. Eu trabalhei no restaurante português, fui Hum, garçonete, fui a funcionária do mês. Foi muito legal e aprendi inglês. e Então, vendeu frango? sim, Que foi muito legal. E legal. aqui tinha Big Frango. Pois é, eu falei, vamos, Vai né? que é o frango É, mal feito para vender lá aqui. e foi muito E que bom. cidade? Em Londres mesmo ou Foi em cidadezinha perto? Londres, foi Você- nos distritos mais, Ele, assim, ele- mais da ele é grande cheio de Londres. coisinhas do lado, bem Uhum. pequenininho, que acaba, São as né? zonas, né? É. E você ficou um ano lá. Fiquei quase um ano, deu 10 meses, mas foi Ah, muito legal, Zé. e aí você Uhum. volta para Rolândia. Voltei, E você isso. tá solteira essa época ainda? Não, já Já estava tá casada, né? casada. Uhum. O Hum, marido da época também foi, para hum. aprender inglês também. E foi muito bom. Foi um ano de experiência, né? E Viver fora do aprendizagem. país, Sempre você aprende muito, né? Você Eu aprende. sempre gostei muito de viajar e aprender as experiências assim, viajando, né? Entendi. Você volta para Rolândia, volta para o Brasil, daí. Isso. E aí, vamos falar, e a política daí? Aí eu fui convidada para ser vice do Johnny, né? Que é outra eleição depois de 4 anos, novamente. O Johnny foi candidato a prefeito e eu fui vice ao lado dele. E aí essa deu certo. Uhum. Nessa a gente conseguiu vencer as eleições. Aí 2008, eleição 2008. Isso, foi uma eleição bem apertada, Me né? lembro Aham. e você tem aí o mandato 2009, 10, 11, 12. Isso. Esses anos, né? É Aham. isso, né? Exatamente. Desse período, o que você lembra bem? Eu lembro que eu tive muita oportunidade. O Johnny, né, que também falecido, né? Eu já coloquei no outro podcast a Ah, foto dele, o tá. pessoal conhecer. Quem não Uhum, conhece já sabe quem é o uhum. Johnny. Foi uma pessoa muito aberta, uma pessoa que me deu muita abertura, assim, me deixou à vontade para fazer, para realizar, deixou eu criar a Secretaria da Mulher, que era um compromisso de campanha. Então, ele me deu muito espaço. A Secretaria de Mulher foi criada com você, né? Sim, pois é. Hoje nós Não não temos, nós tem. temos uma diretoria, se eu não me Isso, uma engano, diretoria. dentro da assistência, né? Uhum, isso mesmo. Foi aí que a Hum, gente começou com as redes, né? Eu lembro que o jornal também deu muito apoio sim, nessa sim. época, né? E que a gente começou com as redes, com a Secretaria da Mulher, a gente tentou a Delegacia da Mulher na época, e foi fomentando, né, essa questão de rede, via ação social, via saúde. Aí trouxemos um banco de leite. Foi nessa época que eu Aí, tive meu primeiro filho. Aí que eu ia perguntar para você, o Uhum, banco de leite também uhum. dessa época, né? Desse Sim, mandato, né? isso, É banco de uma, leite quer dizer, materno. uma coisa que o John deixou para você, essa Sim, parte é sua, você sabe? que Você vai cuida lá, entender vai mais. lá. Aham. E eu tinha ganhado meu primeiro filho e tive dificuldade para amamentar. E fui precisar do banco de leite lá de Londrina, que a gente não tinha aqui em Rolândia. Aí,
né? Eu Deu falei, não, start. temos que ter. Fiz uma promessa que se eu conseguisse voltar a amamentar, eu ia fazer esse banco de leite. E consegui Promessa voltar pra a quem? amamentar Pra para quem? Deus, Pra né? Deus Deus, mesmo? Ah, não, pergunta vai para que é. Deus Pai. Ah, E consegui, e eu trouxe, e conseguimos abrir um banco de leite em Rolândia, sim, que tá que até chamava hoje. Único Amor, Que tá né? até hoje, Até inclusive, hoje, né? Que eu não lembro o nome da moça que fica lá. hum, Gente do céu. Ai, não vou lembrar o nome dela. Já uhum, fiz matéria com ela, mas não lembro o nome uhum. dela agora. Ele ficou fechado uma época, né? Mas voltaram agora. Voltaram, né? Que bom que Uhum, voltaram. isso, precisa. Bom, a época também a Deise estava, né? A A Deise estava bem Deise, à a frente, né? Deise, sim, ela era enfermeira aqui no município, ela também estava à frente de várias coisas. A Sim, a Deise Deise sempre muito tocando. atuante, né? E tá agora no governo do estado, né? Tá numa Uhum, secretaria legal. uhum, Então, olha, então Procuradoria da Mulher. E aí a gente vai falar, eu queria perguntar, uhum. a, o- a maior não é, mas e a Soraya na tua vida? A Soraya na minha vida, É, ela não é meu braço direito, porque ela é o braço direito, esquerdo e as pernas, né? assim, a amizade de vocês é uma Sim, coisa assim, né? é. É incrível, né? Como é Uhum. que você conheceu a Soraya? A Soraya, ela era amiga da minha irmã, elas eram escoteiras. Da É, Thelma? é, Ah, elas você eram. roubou? Emprestei e não Emprestou. devolvi mais, E né? não devolveu mais. Então, elas eram escoteiras e assim, a gente tem uma história desde a adolescência, né? Ali. As duas É, advogadas, as duas sim. lutando por A Soraya alguns. foi minha estagiária. Daí eu falava pra ela, antes dela fazer direito, faz direito, Soraya, que daí a gente trabalha junto. E aí ela se inspirou e foi fazer direito. E as lutas de vocês são muito Sim, muito parecidas. Lutas parecidas. em os Uhum, objetivos, ideais, de uhum, brigar pelas mulheres, né? sim. É, a gente se completa, né? A gente pensa muito parecido e a gente trabalha há muito tempo E estão juntas, juntas, né? Agora, estamos no juntas, escritório aqui, né? uhum. Passamos por bastante dificuldades aí, alguns momentos, Covid, etc, né, Zé? Hum, A Soraya, ela já teve várias vezes Covid, né? E uma época uma tá melhor, e a gente sempre atendendo junto, uma ajudando a sim, outra. Daí eu fui, né, teve um tempo que eu fui para Brasília também, ela que ficou cuidando aqui do escritório, lembro, e uma sim. sempre apoiando a outra, né? Legal, legal. Altos e Legal ver essas baixos. amizades assim, né? Que Uhum, são coisas para sempre, né? sim. Né, Sabine? Bom, aí você, vice-prefeita, você ficou. Aí nós temos a primeira vez com a mulher, e a única vez com a mulher foi Sim. prefeita de Rolândia, né? Sim, o Johnny ele tirou férias 2 vezes que eu assumi a cadeira, então só nisso já mostra quão democrático ele realmente era, né? Que eu assumi 2 vezes a prefeitura e ele foi viajar e super tranquilo. Então foram 2 vezes voluntariamente e depois involuntariamente que ele foi afastado, né? Que Aí daí eu você. tive que assumir também. Sim, e você tem, que Hum. lembrança você tem mais dessa época, algum tipo de, digo, não canetada, mas algum tipo de ato que tenha repercussão grande dessa época? Você é à frente da cadeira? Assim, Zé, a cidade estava num momento tão ruim, assim, Tenso, tenso, eu me que lembro. eu não podia fazer muitas mudanças. E também o governo dele, a administração dele estava indo super bem. Então, era manter e dar tranquilidade para a população, porque nunca tinha acontecido, né? Sim. É, eu digo nunca que no passado lá, remoto, teve alguns problemas, tal. Mas Mas nesse que a gente conhece, é, que está vivendo, né? sim, Sim, então a população desconhecia isso. Então foi uma coisa bem ruim. Então a gente tinha que passar tranquilidade e eu mantive a administração dele nesse período, né? Não teve grandes mudanças. Teve uma cidade que continuava em evolução, em progresso, como realmente aconteceu. entendi. Bom, aí você sai da prefeitura e você. Daí o que acontece? Então, daí o Johnny escolheu outro vice para ele, que na época era o Danilson também, Falecido, falecido. Zé Danilson. E eu falei, bom, então eu vou ser candidata a vereadora, porque eu queria continuar na política, né? E era bom, assim, para mim também saber a minha votação, porque eu vi se você não sabe o que que é voto dele, o que que é voto do prefeito, né? Falei, vamos, né, seguir uma carreira solo, e ser vereadora. Então foi também uma experiência diferente. Falar, sair do executivo e ir para o legislativo, vamos, né, experimentar. Também foi uma campanha bem difícil, porque a campanha do legislativo é muito difícil. São muitos concorrentes, são muitos candidatos a vereadores, Sim, né? Foi uma campanha difícil, mas eu estava com o nome em evidência por causa da vice-prefeitura e me elegi, né? Fui a mais votada da cidade. e nós estamos falando agora de 2013, né? Sim. 2013, né? Uhum. E você, a partir dessa época, era PMDB já? Já Você era, lembra? já era PMDB. Uhum. Com o Johnny já era PMDB. Já era Era. PMDB. Bom, Aham. aí você então vai para o mandato de vereador, primeiro mandato como Isso. vereadora, né? Aham. Fui presidente da Câmara, né?
E já no primeiro mandato, Já no isso. biênio, já foi presidente? De vereadora foi um mandato só. Não, no primeiro mandato, eu Aham, falei primeiro mandato, já no primeiro mandato, aham. já no único mandato, Sim, você já foi, aham. já no primeiro Sim, eu era biênio. a única mulher, né, Zé? Daí eu reuni os vereadores, falei, gente, né, eu gostaria de ser a presidente, né? Daí eles, né, falaram, poxa, você realmente, né, tem mais experiência, né, vem do executivo, e concordaram, Zé, foi bem tranquilo. Foi um mandato bem democrático para mim, eu ouvi Ah, todos os vereadores, sempre ouvindo, né, muito. Eu tenho certeza que eu fui uma das presidentes da casa ali mais democrática que já passaram por ali. Sabine, agora deixa eu te Hum, falar uma coisa. Daí uhum, você pega um mandato seu para ser presidente da casa. uhum. Presidente da casa foi os 2 biênios? Não, um só. Só o primeiro? Sim, Então isso vai dar o quê? 2014, 2015? isso. Então aí você então tem que, entre aspas, julgar o Johnny. Isso. Só que eu era presidente, né? Então, É, menina, como é que é isso? Você, e você é presidente da Câmara, eu não concordava né, CPI, eu sempre fui, né? Achava que era uma coisa assim demais, mas né? pastor. Passou. E aí eu tive que assumir a prefeitura, né? Que ele foi afastado. Uhum, Aí que eu falo para você. uhum, Como que fica a cabeça você ter que. A presidência, a gente fala julgar a presidente, porque na verdade é a cabeça né, de uhum, todo. Ter que lidar com o teu antigo aliado, você era uhum, vice dele, uhum, né, no sim, mandato anterior, e aí ter que julgá-lo numa sim. sessão. Como é que fica a cabeça das pessoas desse Zé, a sentido? gente tenta se Como é que você ligar aos separa as fatos, né? coisas? Ligar realmente aos fatos técnicos que aconteceram ou não, e não à pessoa, né? E a gente está ali para representar a população. Sim, Então, assim, claro que não houve essa cassação, né? sim. Não houve. E eu me coloquei contra, realmente, mas existiam os processos, né? Que estavam tramitando, né? E os processos realmente foram, né, julgados E e ele com foi procedência afastado. ele foi afastado. Isso. E por causa desses processos que eu Aí, fui, aí você, voltei para a ass- aí prefeitura. você assume pela segunda vez a É, prefeitura. A uhum, única mulher a uhum, assumir, e 2 vezes, né? sim. A gente está com um problema, né, Zé? Porque a gente pensa, né? As pessoas falam assim, Sabine, ninguém mais vai querer ser você de vice, porque os prefeitos que foram teus vices morreram, né? O vice que estava lá no Jânio morreu, então, se for ver por esse lado, né, Não, Zé, né, ó, bate claro, aqui a gente na está madeira, brincando, né? né? Mas eu acabei voltando por uma situação que eu não tinha pedido, não foi para isso que eu tinha me candidatado, né? Nem sequer pensava nessa suposição. Mesmo porque o Danilson também foi caçado, né? Na chapa, acabou Sendo juntando uma. que o Johnny tendo sido caçado sozinho, o Danilson teria assumido como vice dele, Teria, né? né? E ele não separou os processos. O Denilson Uhum. via reclamando disso. Por que que eu não Sim, separei? ele não, O não. advogado falou que não precisava, que dava É, tudo bem, mas eu não deveria ter é, separado. E realmente, né? Ele, uhum, ele teria assumido a prefeitura, né? uhum. Mas acabou indo julgado, Sim, né? Você lembra quanto tempo você ficou à frente daí? Que ele foi. foram duas vezes. Hum, Uma vez acho que foi 30 dias e outra vez demorou um pouco mais, foram 2, 3 meses, dois, alguma três coisa meses, assim, né? O Johnny Uhum. acaba sendo afastado definitivamente em É. 2015, né? Isso, quando eu já não era não era presidente da casa, que era o Zé de Paula, Que é né? daí o Zé de Paula Ele entra. fica mais tempo. Gente, Uhum. quem não conhece a história recente de Rolândia, aqui a gente está falando um pouquinho da história recente, você pode aí aprender um pouco mais sobre nossa história de Rolândia. Bom, e aí você termina o mandato, como é que foi o término de mandato para você? De vereador, eu terminei o Hum, mandato, assim, eu não quis a reeleição, reeleição, eu falei, não, já deu. Eu estava com criança, eu tinha tido minha filha, estava com a criança pequena, meu marido satisfeita, satisfeita, contente pelos meus dois mandatos, tranquila, tranquilos, com a consciência assim, olha, eu me coloquei para fazer isso e fiz isso. nada deixado para trás, assim, naquela Nada, sensação por ter feito isso, nada disso. nada. O que eu me propus, eu realizei. E eu queria, assim, cuidar um pouco dos meus filhos que estavam Tua pequenos, família. E meu marido que trabalhava em Brasília, queria se mudar para lá, ficar um período, e eu falei, então nós vamos, né? Então fomos para Brasília, terminou meu mandato em 2017, Sim. 16, 17, a gente foi Hum. para Brasília, eu fiquei 4 anos lá. Aí chegou em Brasília, ele falou: agora você vai cuidar da empresa, né? A gente abriu uma distribuidora de suco de laranja, Eu da lembro. Prats. Sim. Falou: vamos cuidar da empresa, é importante, né? Fazer coisas diferentes. Eu fui, Zé, mas daí eu tive vontade de voltar para a política.
Fui lá trabalhar no Senado. Eu falei, Ah, eu vou voltar um pouquinho, pelo menos. Daí fui trabalhar com o senador Roberto Requião. que daqui é velho conhecido, Sim, né? né? De Rolândia e É, seu também, e né? foi assim, muito bom, porque eu também adquiri uma experiência, né, que eu não Claro. tinha, né? Porque uma coisa é você ter um mandato, a outra coisa é você assessorar quem tem o mandato, E o né? lugar que está assessorando é o lugar mais Sim, importante do país. exato, Zé. Então eu pude também aprender muito ali, ainda mais com uma pessoa tão inteligente como ele, né? Assim, porque Hum, todo mundo passa pra gente que hum. ele é mal educado, Ah, ele é que ele meio, é, ele que ele tem é umas coisas, duro, né? que ele é Sim, meio, né, meio assim, grosso diretão, né? até, né? É, Ele é curto e grosso mesmo, é ele o não jeito mede, mas dele. não é Não, injusto, não, não é. Ele é muito correto com as coisas, mas sempre é foi. é Ele vai incisivo. ele nem precisava ser tão grosso às vezes, né? Que ele atendia uns vereadores, uns prefeitos lá, ele falava cada coisa que até eu ficava com vergonha, né? Meu Deus, Falava até da gravata dos vereadores, mas ouve. daquele E- jeitão dele, mas numa sim, inteligência, né, Zé? sim, Ele é muito inteligente, né? Uma ele é. pessoa muito culta. Então eu pude conviver com ele um período e fazendo as emendas, distribuindo entre os municípios, que também só veio agregar na minha formação, Claro, né? claro, né? E é bom, aí você fica até quando lá com eles? Lá Ele perdeu, ele não não se se, reelege, não sei se o termo é reelegeu, porque é, é de 8 a de 8 8 em anos, né? 8. Ele não entrou novamente, daí eu fui trabalhar em outro gabinete de outro senador em 2018, né? Para Hum, 19, um senador de Roraima. Roraima. Hum. Fiquei pouco tempo. Não, não me. Não gostei muito Tem gente que fala Roraima, né? A gente mas aprendeu o a aprender pessoal de Roraima. Roraima fala Roraima. É porque não tem um tio lugar nenhum É. aí, né? Uhum. Mas falando nisso, vou dar uma pausa de novo aqui. Falando nisso, por exemplo, por que a gente fala Elaine? Pois Por que a é. gente fala Gislaine? O Uhum. N está depois do I e não Então, no A. é. No certo seria Gislaine e É. Elaine. Que em português de Portugal. É, Exatamente, né? é incrível, né? Aham. Tira a pausa. E aí Uhum. você fica lá então e resolve Isso. voltar? Eu resolvo voltar, Zé, na pandemia. Que daí veio, né? Pandemia, corona, a gente no apartamento, numa cidade grande, de lugar nenhum, sem família, né? Só sem meus Só pais que estavam vocês? aqui. Aí a gente resolve voltar para Rolândia, né? Que a gente tinha mais espaço aqui, tem nossa casa, tinha família. E cidade menor em pandemia é muito mais fácil do que numa cidade Sim, sem dúvida. grande. Você consegue. E voltamos para cá, Esse né? 2020 mesmo ou 21? 2021. 21, então. A Foi no nossa primeiro ano de mandato aí Sim, do Maício, né? isso. Né? Foi a eleição Voltamos, 2020. daí, né, voltei. Aí, quando eu voltei, Zé, eu abri uma empresa que chama Arbeit, uma empresa de RH, Sim, né, de sim, seleção de vagas, de currículos e terceirização de mão de obra. Eu percebi que existia uma demanda no município certo. procurando pessoas para trabalhar, e isso eu já tinha visto na prefeitura. Então, com uma amiga, a gente abriu junto essa empresa. E continua até E agora, né? continuo até agora. Aham. E voltei, né, a trabalhar efetivamente no meu escritório, junto com a Soraya. Dá uma pausa aqui, se tiver que Hum. cortar, eu vou cortar. Tiaguinho, segura aí. É, podemos falar sobre a tua doença? Pode? Claro, sem Pode? problema. Continua. Então não corta não, tá? Deixa assim. Não vamos cortar essa parte Uhum, não. Vamos continuar. uhum. Deixa eu falando isso aí pra ela também. Pode deixar. E aí você passou um momento complicado na sua vida, né? Sim, Zé, eu comecei com umas dores de Você cabeça, morando onde? Aqui em aqui em Rolândia? Rolândia. Fazia já um ano que eu tinha voltado. 22. É, e eu comecei a sentir umas labirintite, assim, cabeça rodando, não sabia o que que era, pensei que fosse realmente só labirintite, tentei fazer um tratamento, não resolveu. Aí eu fui fazer uma tomografia. E aí apareceu um tumor do tamanho de uma laranja na minha cabeça, Oi, meu né? Deus. Qual É, laranja? A pera das ou grandes, a das laranja baianas, baiana? da Não. baiana. Meu Deus. Daí eu falei, poxa, né? Por quê? Daí você começa, por quê, né? Primeira pergunta. Por que eu? É, como assim? E Com filhas e é, com filhos, isso. esposa, família e tal. E foi um momento muito difícil, realmente. Foi um dos mais difíceis da minha vida, porque você não sabe se você vai viver, se você não vai, né? Aí, você teve medo da morte nesse momento, Tive, Sabine? E tive. no que se apega nesse momento, Sabine? Ah, na tua família. Lógico que a Deus, né? Na Claro. fé. E na sua família, nos seus filhos. Você fica com medo de deixar eles, né? E tudo Porque não mais. depende mais de você, né? Sim, Não é tua vontade, mas eu é, vou por aqui, eu vou por aqui, né? sim. Bom, vocês sabem, né, Zé, como é que é isso na pele, né? E
E aí eu fui ver, fazer exames mais Biópsia e específicos, tal, sim. Era um tumor benigno, mas ele já estava entrando dentro da região. do cérebro A mesmo, da parte mais caixa nobre da coisa, cranial, né? isso, do crânio. E o crânio já estava afetado, né? Aí o médico falou: Ó, você ganhou na Mega Sena, porque se fosse o lado esquerdo, foi do lado direito, se fosse do lado esquerdo, você já tinha perdido os movimentos, a fala. Eu falei: então vamos tirar o mais rápido possível, né? Isso em Londrina, Em aqui em Londrina, Londrina, tá. isso, com um médico muito bom de Londrina, doutora Del. Ah. E foi bem rápido essa cirurgia, assim, marcou, né? E já fomos tirar. De quando você descobriu, Um mês. você fez a operação em um Em mês. um mês, né? Tiramos tudo. Daí tinha aqueles robozinho que ajuda na cirurgia, que veio lá de São Paulo, que eles Ah, trazem, porque é uma cirurgia muito delicada. Se sim. tivesse tirado um pouco a mais do cérebro, podia afetar, né? Uma coisa muito delicada mesmo. E acordei cabelo só na metade da cabeça, né? A outra Bem metade não punk, tinha. Então, bem antes, punk. Lembra punk? exatamente, desse Os jeito, alemães punks, assim né? que você viu muito lá. Mais que isso, que a costura ainda era do Einstein, lá do Ah, do Frankenstein, né? Eu Frankenstein, do falei, Dr. Frankenstein, né? gente do céu, né? Eu sei que meu marido foi me visitar no hospital, assim, eu não tinha me visto ainda, mas pela cara dele eu me vi. Eu falei, gente do céu, a pessoa ficou em Eu não estado devo de estar bonita, choque, não. não. Ah, Coitado. mas nesse momento a questão da, da vaidade desaparece, né? Ah, Zé, um Total, né? pouco, porque a mulher é apegada, né? A gente tem É, um apego não é nem, no cabelo, né? Na cabeça, né? E assim, é um choque muito grande, né? quando você se viu a primeira vez Sim, foi. sim, foi sim. Mas é claro que daí você começa a dar gratidão, né? Você tem uma coisa maior na mão. Maior, que você Você ganhou uma fala, coisa maior. sim. Ah, Então a gente vai assim, não adianta a gente falar, ai, é fácil a gente falar assim, ah, não se apega nisso, que isso é bobagem, cabelo nasce de novo. Nasce, cresce de novo, né? Mas a mulher tem aquele, sim, né? Por sim, isso que a gente procura, assim, ajudar quem tá passando por isso, sim, né? sim. Tem Que o campanhas cabelo é bem o legais. nosso. Tem campanhas muito legais. Tem mulher Sim, aqui em Rolante que faz peruca pro uhum, pessoal lá do Hospital do Câncer. A sim. gente fez uma matéria com ela uma vez. Ai, que Tem bacana. pessoas que doam cabelo. Aliás, Sim, se você tiver cabelo comprido, doe seu cabelo, gente. é. Como saber isso? Liga no Hospital do Câncer, se informe, acha uma maneira. É. Então tem muita coisa legal. E Uhum. aí a recuperação foi tranquila? Como é que... Foi, fiquei acho que 3, 4 meses em casa, né? Não podia dirigir, não podia sair ainda, porque era bem delicado, né? Não Hum, podia bater, né? Tomando remédio forte também. E aí agora de ano em ano eu tenho que fazer de novo claro. os exames, né? Mas é acompanhar, né? Para não nascer outra laranja. E a criançada? E a criançada Nossa, ficou? Como é Zé, que ficou a ficaram bem. Eu criançada? falava para eles: a mamãe tá com uma pedrinha na cabeça, né? A mamãe tem uma pedrinha que apareceu, tem que tirar. E aí eles ficaram meio assustados, principalmente depois que me viram, né? Até Imagina. a gente tenta não assustá-los, mas é difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus É, deu tudo certo. É uma palavra, uma uhum, frase que eu gosto de ouvir muito. Graças a Deus deu tudo certo. Sabine, e aí você, agora, uhum. pré-candidata novamente. O bichinho mordeu você de novo, vou voltar. Eu, Como é que foi esse convite? sim, Quem te convidou? Você falou, vou atrás. Como é que foi isso? Zé, é assim, eu sou uma pessoa que eu não fico parada. Eu tenho esse negócio que eu sempre tenho que estar fazendo, correndo É, atrás de alguma coisa. você Nascer. tá aqui na Se eu não CIR, você inventar tá... aqui, eu invento ali, abre uma empresa e faz outra coisa. Eu não consigo. Eu tenho que me sentir útil. Realmente, pode ser até um problema que eu tenho psicológico aí, que a gente vai, né, trata, porque a gente sempre tá na falta, né? Sempre faltando alguma coisa. Certo. E eu sinto falta de estar fazendo algumas coisas, né? Hum, E eu sinto falta da política, de poder realizar. É claro que a gente realiza sem mandato, eu tenho certeza, né? sim, Muita claro. gente A gente tem realiza sem feito mandato. muita coisa. Mas com mandato eu tenho certeza que dá para realizar algumas coisas que eu quero, que eu pretendo ainda fazer pela nossa cidade, né? Hum, Então surgiu de novo essa vontade que só estava latente. Agora as crianças estão maiores, eu posso realmente me dedicar novamente. Então resolvi colocar o nome de novo que à partido disposição. hoje? Eu estou no PRTB, PRTB, é, certo. né? Um Que partido pequeno, né? Que é não tem Partido expressão da da Renovação Trabalhista Brasileira. É É, grande, é, Renovação Trabalhista é. Brasileira, certo? E, né, e você acha que agora o objetivo teu, se você for eleita, Uhum. você quer trabalhar, você quer ser mais útil em que área ou em que áreas
a mulher ainda é uma bandeira? A É, coisa da mulher é uma bandeira é ainda? assim, Zé, sempre vai ser, né? Por exemplo, olha, pra você ter uma ideia, eu fui esse mês passado, como foi meu aniversário, eu fui viajar, fui Certo. para a Alemanha, né? Visitar uma prima que mora lá. E a gente vê que o nosso país está muito atrasado nessa questão Sim, mulher, né? sim. E Direitos, né? exato. A gente, assim, sim, claro que tem países que estão mais atrasados ainda, mas a gente não olha para quem está para trás, a gente Não, olha, né, para quem claro, está para pra gente frente. melhorar É, sempre. para melhorar. Então, assim, você chega no estacionamento, tem estacionamento só para mulheres com criança. Por quê? A mulher corre menos risco de ser violentada no estacionamento perto de uma porta de um shopping, ou, né, no estacionamento mais iluminado, Nossa, a ideia, eles né? estão bem para frente no pensamento, Sim, né? Olha, só mulher, porque hoje agora a gente tem mulher Uber, mulher só, né, no exato. táxis, mas o Uhum. pessoal já Então pensa tem um até, estacionamento direcionado não só para pessoas de idade, né, e deficientes, né, então são para mulheres também tem um estacionamento específico. Mulher com criança pequena, ela também tem mais dificuldade de tirar a criança do carro, sim, etc. Então existe essa comodidade, digamos, essa compreensão, essa sensibilidade, de né, entender de a entender. dificuldade que está É, passando. esse é só um exemplo pequeno de como a mulher ela é assim, ela é mais respeitada, né? Eles entendem as suas situações, as suas necessidades de uma forma mais específica, né? Mulher não é só para preencher cota de partido, né? Entendi. Então, Certo. Vamos lá. além da bandeira da mulher, que eu vou te falar que sempre, né? Porque você tem aí a Secretaria Uhum, da Mulher da tua uhum, época lá atrás, isso, você tem o Banco do Leite. uhum, Essas coisas podem ser aprimoradas hoje não temos secretaria, claro, mas é, essas coisas podem ser devem, aham. melhoradas? Devem ser, assim como a saúde de uma forma geral da Hum, mulher, né? Ela tem que a gente ser. pode fazer mais. Sim, podemos e devemos. Que Você vê que agora maneira? a gente tem a Casa-Abrigo, né? Que também é uma coisa antiga que a gente queria tanto, né? Agora É, que surgiu. Então, foi se você não inaugurado. joga uma semente lá atrás, essa não vai, um dia não vai nascer. Então, tem que jogar mais sementes aí, né? Esse trabalho Hum, também que vocês a gente não chegou a hum, tocar, mas você e a Soraya fizeram muito, a questão, eh, de ajuda para as mulheres na questão na justiça, né, delas não saber o que fazer e uhum. vocês orientavam, né. Sim, nós somos, né, no escritório, enquanto advogados da área de família, a gente vê muito isso, né? A pessoa, a cliente fala, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? É a primeira pergunta, Certo. né? Então, que bom que deu certo a Casa Abrigo, a gente fica muito feliz e que esse trabalho continue e tem muita coisa realmente que pode ser feita ainda, né? E hoje você acredita que a Sabine de hoje, né, a pré-candidata Sabine de hoje, ela é muito mais capaz do que a vereadora lá de trás e do que a vice-prefeita lá de trás? Como é que você vê? Ela cresceu muito? Sim, eu tenho mais a acrescentar, Zé. Por Hum, quê, né? Pela idade, pela maturidade, claro, porque é natural na gente. pela experiência que eu tive, tanto em Brasília também, Uhum. agora eu também sou empresária, eu vejo também o outro lado, né? Da qualificação que a gente precisa fazer na nossa cidade, na nossa região. Sabe, Zé, eu tenho lá na minha empresa, eu tenho muitas vagas em aberto, mas a gente não tem pessoas qualificadas para. Qualificação, Sim, né, qualificação é capacitação. o urgente. Então, é uma das minhas bandeiras de campanha, E qualificação do e você profissional. melhora o salário dessas Com pessoas, né, certeza, Sabine? as pessoas têm que ganhar mais, Tem que ganhar né? E mais. as empresas querem pessoas qualificadas, elas querem pagar também pela qualificação, né? Então, Então, eu acho que tem dá que para fazer fazer. esse meio campo, né, Sim, unir essa uhum, vontade com essa e ter exatamente. essa ligação, né. Olha quanta empresa boa está vindo para a Rolândia, né? Então a gente não precisa só de trabalhador braçal que ganha um salário mínimo aí. Essas pessoas podem estar ganhando mais, podem se sentir mais valorizados, E isso né? movimenta tudo, você Tudo. pagando mais, Uhum, eles gastam mais no comércio, o comércio nosso cresce nosso exatamente. PIB, cresce todo Uhum. mundo ganha, né. E Rolândia tem uma qualidade melhor para todo mundo, para esses que estão vindo de fora também, Sim, né? oferecer mais, né. Mas, Certo. Bom, né? uma outra preocupação que você falou com a gente, que a gente sempre conversa, é com relação à criançada, né. Uhum. A criançada e o que oferecer para essa criançada? Esporte, né, Zé? Esporte Só é para legal, né? começar, esporte, lazer. Olha, meus 2 filhos, um joga futebol, outra joga tênis. Hum. Então eu vejo como isso faz diferença na vida deles, né? Eles adoram. E eu, como o vôlei fez diferença na minha vida. Hoje eu faço várias atividades, assim, não faço mais porque o pé não deixa, né? Ou, né? A Sim. idade não deixa Não mais tá fazer cortando igual tanto. É, antigamente, né, não não, já tá não. Mas jogo vôlei, tá? Eu sim. treino 2 vezes por semana ali Hã, com o Inho. hã. Mas assim, a gente faz o que dá, mas eu gostaria de estar, né, de estar oferecendo também
escolinhas, Mais igual, escolinhas, mais mais escolinhas, esportes. mais esportes. Tem E essas, diversidade, sim, mais sim, opções. exato, Zé. Você lembra que Hum, tinha xadrez no Jojopes? Rolândia ia lembro, com xadrez, lembro. né? É verdade, xadrez, Handball, handball, né? O basquete. basquete. Então, a gente tinha uma diversidade muito grande de Agora a coisa esportes. está concentrada mais em futebol, vôlei, futsal ainda, eu acho que, não sei Uhum. se tem Mas escolinha, a não gente não tem lembro. escolinha de futsal, a gente não Eu tem não lembro se escolinha tem. de, Nós, né? então, quer dizer, ampliar esses esportes, dá mais Ampliar. A opção? gente tem escolinha de vôlei, né? Feminino, que é muito bom. Que a gente Sim, vê vários resultados aí, meninas. Olha uma Mari da vida, a Mari, né? exatamente. Sabe? Então, isso é muito legal. A gente vê esses espelhos aí. Então, a gente tem, acho que tem escolinha de lutas, né? De artes marciais, acho que é judô, Existem algumas né? Sim, parcerias que a prefeitura parcerias, faz. exato. Por exemplo, ela faz até beisebol, tem um Tem aqui aqui no com a campo SER. japonês, né? Então você tem Uhum. algumas parcerias, mas a ideia realmente é universalizar, né? Eu acho que tinha que ter tênis, né? Existem Sim, projetos, o Cláudio tem projetos aí para as que crianças, pode ser sim, efetivado. que tem nessa carência. Hum, Eu acho que basquete tinha que, o vôlei masculino também tinha que voltar. O atletismo está indo bem. O Tucano o tem a escolinha Tucano, com as crianças, é a sim, coisa mais linda de ver aquelas crianças sim. correndo, né? Então tem que ter. Batalhador Tucano, né? Sim, olha aí, até hoje Tucano, ele está, né, super firme correndo. É um orgulho pra gente, né? total, total. Em um lugar que você vai do Brasil, ó, conversando sobre atletismo, aí o Tucano lá de Pois é, é Rolândia, uma mas, cara, como é que você referência, né? conhece o Tucano? Conheço o Tucano de Uhum, Rolândia. Falei, gente, uhum. incrível, né? Isso é muito legal ouvir isso, Muito sabia? É legal. muito legal. Não só a cidade ser, pro escândalo, não, mas por Referências pessoas. É positivas, né? muito legal isso, é muito legal, saber. Uhum. Né? Você que viaja, você deve também, às vezes, É, encontrar, você é de Rolândia, lá não é aham. tal pessoa mora lá, Sim, tal. Ah, é isso mesmo. então, o esporte para essa criançada, a Eu ideia é você acredito pensar em nisso. trabalhar dessa maneira. E a criança que cresce no esporte, né, Zé? A gente sabe que é mental, é o psicológico, fora o físico, né? E, Além do físico, isso é muito e bom. cresce com noções de Sim, cidadania, de respeitar exato. o oponente, respeitar o Uhum. adversário, né? Isso é muito interessante mesmo, Eu né? acho que não tem outro caminho para a educação, se não for via o esporte. Eu acho que é educação Uhum. também, né, Sabine? Então, eu não acho O que esporte poderia. é É educação. educação Uhum, também, né? Seria uhum, aí dentro do mesmo é, diapasão, uma palavra gostosa de falar, hein? Muita gente não sabe, mas dentro uhum, do mesmo diapasão, da mesma pá, pronto, é, da mesma pá fica mais fácil. uhum. Tiago, você tem que fazer aquelas fotos para mim, Tiago, vai esquecer. Não vai esquecer disso, não. É, outro ponto que você gosta muito, eu sei que é turismo. Nossa, Zé, olha, O potencial de Holândia é grande, né? gente, nossa cidade tem tudo para ter uma identidade direcionada ao turismo, ecologia, agricultura. Nós somos uma região essencialmente agrícola, né? Rolândia tem tudo para ter. Nós temos referência, nós temos o pai do plantio direto, o Herbert Bartz, Bartz. né? A gente tem tanta coisa. Eu converso bastante com o Daniel, né, da Bimini. O Daniel, a Daniel cabeça dele Steidl. brota, né? Ideias. E é verdade, ele tá certo. A gente tem tudo para Rolândia ser referência no nosso país e até É, fora. Bimini agora está sendo o palco mesmo Cenário, do né? cenário do filme do Grota, Do, do do Rodrigo inverno, Grota, né? Quase Inverno. Quase inverno. Que bacana. Olha que coisa mais E o linda. pessoal vem, come ali no Porco no Tacho, gasta ali no seu João. Então, quer dizer, Divulgando nosso. divulgando, né? Teve agora, Sabine, não sei se você leu, de cada R$ 1 investido na Lei Paulo Gustavo, que é essa parte de audiovisual, R$ 6,5 voltou para o município. Olha. No Rio de Janeiro foi essa conta. Aham. R$ 1 virou 6,5. Gente, isso é incrível. Então, Uhum, como é que a gente poderia usar melhor uhum, Rolândia, então? uhum. Assim, nós realmente, né, há outras etnias importantíssimas para a cidade, para a formação da cidade, mas Rolândia é conhecido pela sua ascendência alemã. Uhum. Isso é indiscutível, isso é Exatamente. indiscutível. E, às vezes, talvez eu até acredito que possa haver um receio de falar, vamos assumir de vez o alemãozismo, o germanismo, e esquecer todas as etnias. Mas eu acho que não, acho que a gente teria que aproveitar essa essa possibilidade nossa e Essa ajudar os outros também. mesclagem, né? Exato. Essa mesclagem é importante. Várias comunidades que nós temos aqui, uma não elimina a outra, pelo Não, contrário. ajuda a Lembra da outra. Festa das Nações, Claro, né? É uma Maria festa Luísa das gostava muito disso, nações, né? pois é. Então, eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que resgatar mais as raízes, não só alemã, como japonesa, como italiana, de todas as etnias que a gente tem aqui no nosso município. E realmente criar uma, uma, eh,
Não uma ideologia, porque já existe isso, mas Hum. fazer com que isso seja a cara da nossa cidade, É, né? porque Essa é multicultura. multicultural, é verdade, porque imagina, vamos pensar aí, uma festa alemã, já temos e talvez volte aí, Uhum, Oktoberfest. Uma festa japonesa, que cabe, que a Acer sempre faz, se você der um sim. pouco mais de apoio para a Acer, você Uhum, acaba envolvendo a sim. cidade toda, Uhum. certo? Uma festa italiana, Já pensou? já pensou? Uma Uhum. festa aí de povos africanos ou afrodescendentes, Uhum, que isso também mesmo. que é muito, tem muita cultura ali, tem Muita. É muita dança, é tudo, né? Desde a... capoeira, É, feijoada. é. Quer dizer, tem um monte de coisa que, né? Uhum, Então, é realmente uhum, um lugar que nós temos que visitar e uhum. ficar lá e mostrar, né? E isso gera renda para o município, Gera né? renda e é um dinheiro limpo, né? Sim. Dinheiro limpo que eu digo assim, não tem que queimar nada, não Uhum, tem que estragar nada para ganhar dinheiro. Você vai uhum. trabalhar com a Exatamente. cultura e com o que Então, as pessoas têm, né? dá para fazer, Zé. O prefeito ele tem tido muito boa vontade nesse sentido, né? Você viu que vai ter aqueles barracões ali, o museu agora, né? Que pode virar um café, alguma coisa assim, alemã. Então tem muitas ideias boas, Hum. né? Que vão seguir aí. E eu acho que a gente precisa de mais coisas, tipo um centro de eventos grande onde possa ser feito algumas festas. É porque É, aqui no centro não dá não certo, dá, né? Tem não. casas do lado, você tem Tem que que pensar ter um nisso, né? espaço certo para isso. Nós temos aqui a Marabu, olha que espaço mais, coisa mais linda, né? Que tinha que Então, ser tombado, né? Tinha que ser exatamente, tombado, não, né, não Tabine? dá para aquilo diminuir cada vez mais, né? O pessoal está numa luta ali que não é pequena. E outras fazendas aqui, pontos turísticos que podem estar sendo colocados à disposição para as pessoas visitarem, quando vierem viajar, conhecer, um turismo do café, um turismo Então, histórico, né? há várias coisas parecem engatilhadas, Sabine. Eu tenho a impressão que elas ficam engatilhadas. Uhum, A gente já viu muito sobre isso. Ó, vamos colocar então um ônibus para passar em todos os pontos turísticos. O que que uhum, falta então para, o que que falta para isso virar uhum. realidade? Trazer Olha, pessoas. o ciclismo, né, que eles fazem aquele caminho que tem, que Sim, é super bacana. pé vermelho. Isso, se as pessoas vierem fazer esses caminhos de bicicleta, né, eu acho que Rolândia tinha que ter uma pegada a mais nessa parte aí de turismo, de Entendi. agricultura sustentável e a gente tem raiz para isso, Entendi. Quer dizer, né? pegar o que nós temos de Sim. símbolos, o que Uhum, nós temos de uhum. referências e aumentar, ampliar, colocar uma lente em cima A disso. gente tem que levar isso mais a sério, né? Entendi. Quer dizer, que cidade no Uhum, país hoje tem uma estátua do Roland? uhum, Ninguém. exatamente. Nós somos só nós. A gente é muito privilegiado, a gente tem que aproveitar mais esse nosso privilégio, É né? verdade, é verdade. Na agricultura, então, você também é fã do Herbert Bartz, né? Sou. Nossa, a gente tem que aproveitar isso também. O Poxa teu pai vida. conheceu bem ele? Bem, eu não sei, Zé, mas Mas, assim, conhecia, né? Acho que a minha avó conheceu bem ele, né? Que era de uma idade mais, então, né? Equiparada, mas sim, e as famílias se conheciam, a né? filha dele é A filha a Marie, ela doutora é, Minhoca, né? nossa, menina inteligentíssima, né? Marie é outro Uhum, expoente, né? sim. Incrível, né? Olha quanta referência a gente tem. Olha quanta Uhum, referência. É verdade, Sabrina, tem muita referência uhum. mesmo. Você É, estava naquele evento das escritoras? nós promovemos, Você né? imagina, Zé? Você viu quantas pessoas ali? Quantas mulheres, né? Não pegamos nomes só de mulheres. Sim, Quantas referências em Rolândia? Quanta história, né? Tinha mais de 20 tinha, mulheres ali. tinha. Então nós temos demais aqui. Material humano a gente tem de sobra, E foi um evento né? muito, muito. Foi. Vai ter que ter o dois, hein? Vamos Temos cobrar que ter aí, o ó. 2 e aumentar isso Né? daí. Aumentar, porque Uhum. teve meninos que não puderam, tem escritores que Sim, não puderam vir. Tem novos escritores aparecendo. Tem exatamente. novos É. escritores aparecendo aí que Uhum, temos que convidar também. É uhum, muito legal. E ampliar, talvez, uhum. pensar em, além de escritores, pensar em outras pessoas. Sim. Pintoras, Pois é, outras artes, né? outras artes, Uhum. ou as artistas de Escultoras, Rolândia, as artistas. é. Olha, já vamos armar Não, daqui, é. vamos pensar, Ó, vamos. minha cabeça já começa a fervilhar aí das Então, vamos ideias, começar né? já Uhum, a planejar tudo isso, uhum. Sabine. É, olha aí, já estamos em cima da Já hora. deu, Já né? deu, mas não, Nossa, mas tem um monte de agora coisa para conversar ainda. tem, mas é bom saber da tua Uhum. volta, né, tentativa de volta aqui à política, né, a tua pré-candidatura. Bom saber que tem mais mulheres aí e que tem mulheres aí, inclusive, que se espelham em você, né, na tua vida, na tua história de vida, né, seja na política, ou na vida profissional ou na vida pessoal, se espelham em você e também são candidatos, pré-candidatos agora. Muito legal saber disso. Torcendo para todas elas. Eu também queria que no mínimo fosse 5 vereadoras eleitas dessa vez. Pelo menos 5. Pudesse ser 6, ok, mas pelo menos 5.
A minha vontade realmente, meu desejo é isso, Sabine. 5-5, para ficar ali bem legal a coisa dentro da cama Tá de rolante. justo, né? Fica justo. Aliás, você tá na Galeria Lilás lá, viu? Eu Você tô. tava viajando, É, mas a gente foi lá, a gente fez matéria. Eu acho que eu ó, até mandei legal. para você, não mandei? Mandou Né? sim. Então você tá lá Uhum. também na É Galeria legal, porque isso Lilás. inspira outras, né? Às vezes vai meninas lá de alguma escola fazer uma visita, e isso realmente É, elas verem que existem mulheres ali, né? porque senão só tem homem aqui, Uhum, gente. tá Só tem certo. homem. Foi Não. ótima Você ideia. pode ser vereadora também, olha lá, ó, as meninas ali, né? Bom, Sabine, sempre a gente faz uma última pergunta aí, uma pergunta, não é surpresa, mas você deve saber que pergunta é, com relação aí para você. Eu acho que eu já sei quem você vai falar, mas enfim. É, quais são os nomes, as pessoas, mulher ou homem, que são referências de Rolândia para você, que são referências de Rolândia para o mundo, que levam o nome da cidade de maneira positiva, que poder falar, esse é o maior holandês, essa é a maior holandês, esses são os maiores holandeses. 3 nomes. Nossa, Zé. É, Tem muita gente, eu é, sei disso. Vai ter que deixar alguém de fora, Sabine. eu acho tão injusto isso, porque, né, falar um em detrimento de outros. Mas você consegue falar 3 para mim? Eu consigo falar das pessoas. Você Hum. quer pessoas vivas ou pessoas? Não, isso aí também eu Uhum, deixo a teu critério. Pode ser uhum, pessoas já falecidas, pessoas que estão vivas, uhum, tranquilo. Eu queria saber quando você fala, pô, uhum. Rolândia, esse cara aí leva, essa pessoa leva Rolândia o nome pra frente mesmo, hein? Acho que um é esse que a gente já falou hoje, né? Que eu já falei que eu É, adivinhei, vou falar uhum, família Bartz, é, vou pegar esse, também a uhum, filha também, pode uhum, ser? pode, claro, família. Tá. Outra pessoa que eu acho que é uma pessoa viva que eu gostaria de falar é da Maria Luísa, Já foi né? citada aqui também. Eu acho a Legal. Maria Maria incrível. Luísa Miller, Ela é uma mulher que inspira, é uma pessoa que já fez muito por Rolândia, faz muito por todo mundo que ela conhece. Ela é aquela pessoa que precisou, ela tá ali, e é né? carioca É, e cidadã sim. holandense agora, não é cidadã, porque eu Uhum, acho que ela ganhou só a comenda do uhum, Roland, né? Mas é mais holandês que qualquer pessoa, né, que a gente uhum, conheça. uhum. Quem gosta tanto de Rolândia como essa mulher gosta? É verdade. Maria Ela é Luísa Miller, demais, é. E outra pessoa, Zé, assim, teria mais algumas que tá disputando ali dentro da minha cabeça agora, quantas? Quantas estão disputando? Vou ver se mas eu libero para você assim, falar mais de uma. Quantas? mas assim, uma pessoa que eu gostaria de falar, que eu acho que eu não, infelizmente não conheci, mas a minha avó também conheceu e deixou muitas obras em Rolândia, uma boa bibliografia, é o Trauma, Trauma. né? Ele deixou muita coisa ali, inclusive a biblioteca dele é maravilhosa, né? Bebe água. Calma. Trauman. Engasguei. A família Trauman. É. Porque nós temos aí um que foi assessor da Dilma. Sim, ele foi o chefe Chefe de imprensa, assessor eu de. não sei do que ele foi. Inclusive, estava no mandato do Johnny, a gente foi visitá-lo, Eu lembro disso. né? A gente, na época, o jornal Uhum, fez matéria sobre uhum, o Trauman, que é da uhum. assessor da Dilma. Então, é uma família também referência em Rolândia. Pode falar mais, né? Liberei, vai, vamos lá. O Padre José, eu acho que é uma pessoa que fez muito, Monsenhor José né? Ajos. Pela gente, por Rolândia, é uma referência. Zé, se você deixar, olha, eu vou falar Tem mais um bastante monte. gente aqui. Então, assim, são as pessoas que me vieram aqui agora, mas que são pessoas que deixaram um legado, Entendi. né? Eu tive um tio também que foi Frei Walter Kempf. Hum. Ele também fez bastante. Aqui em Rolândia? Ele levou o nome de Rolândia. Kemp, a família Kemp, a gente ouve Aham, sempre. ele também deixou um legado. Ele era colecionador de formigas. Ele também deixou algumas obras, algumas coisas. Meu pai sempre fala bastante dele. Uhum. E a Zilda Arns também teve trabalhos aqui, né? Aliás, eu Nós não temos sei. uma. Eu não sei, Hum, Sabine, se foi o último lugar que ela visitou antes daquele uhum, trágico, né, falecimento lá no uhum, Haiti. Mas eu me lembro que ela veio para Rolândia com o uhum. Requião, com vocês dali, né? Isso, A gente fez a demos o matéria, nome, né? Depois, né? na Praça Castelo Uhum, Branco ali, aquele isso. evento. E Uhum, logo depois ela vai para o Haiti, né? Não sei se foi o isso. último lugar que ela visitou, né? Realmente não Uhum. sei. Mas simpatia aí é uma Nossa, preocupação com o ser humano, né? muita gente boa passou por Rolândia e deixou alguma coisa aqui, né? E muita gente boa nasceu aqui. Então, acho que nós temos, como eu te falei já
nós temos muito material humano, Temos. né? A gente tem Que que é aproveitar. o melhor de Rolândia é o rolandense, É, isso mesmo. não é? E a rolandense. É, Tá? O holandês e a rolandense, sim. certo? Os Os rolandenses. rolandenses, No né? Vamos lá. plenário. Obrigado, Sabine, Obrigada, né? adorei. Que bom. Uhum. Obrigado. Obrigada, Zé. Parabéns pela tua vida, pela tua luta, pelas tuas vitórias, principalmente, né? Mas principalmente pelas lutas. Eu acho que mais importante que as vitórias são as lutas ainda que a gente trava. Uhum. Porque às vezes a gente perde, mas não é tão legal ficar do lado do vencedor, não. Porque a luta era justa e quem ganhou não era Eu justo. já perdi algumas eleições. É Exatamente. importante a gente perder também. Exato, você aprende. Uhum. E A gente ganha também. boa Quando sorte perde. na sua pré-campanha, agora na tua vida política, na tua Uhum. vida profissional e na tua vida pessoal. Obrigada, Zé. E Ok? parabéns pelo trabalho que você, que a Josi fazem para Rolândia. Esse Obrigado. trabalho, se não fosse vocês, né, estarem fazendo, a gente também estaria com muita falta de informação. Então, esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso. A E- imprensa, nossa, Sim, sem vocês, sem esse trabalho, Rolândia também não estaria do jeito que tá. obrigado. Tá. Pode falar, JR. Hoje a gente ouviu a Sabine. Até mais. Pode falar.